A gente precisa começar a questionar isso. A impressão que dá, quando se analisa a parte legislativa, é que o governo não conversa. O governo parece que dorme de costa um ministério para o outro, cada um faz o seu planejamento, e quando chega na hora de botar isso na mesa, cada um fez um planejamento numa direção completamente diferente do outro. E nós temos alguns exemplos. Quando começou a crise, né, que a marolinha chegou no Brasil, só a marolinha, mas o que o presidente Lula foi a público dizer? Consumam, comprem, não parem de fazer os seus financiamentos, as suas prestações. Quer dizer, se de fato existe uma política direcionada a mudar a mentalidade das pessoas, a mudar o comportamento das cidades, existe meta de redução de gás de efeito estufa, reciclagem de lixo, logística reversa, que política ambiental moderna é essa que vai de encontro a um governo que diz consumam? A impressão que dá é que não há diálogo. O PAC, trazendo assim muito superficialmente, o PAC 1 previu obras de saneamento que foram 11% concluídas. E o PAC 2 já foi lançado com um investimento básico de 1,5 trilhões de reais. E segundo estudos de órgãos especializados, ele precisaria de 7 PACs para atender o saneamento do país. André Trigueiro também disse aqui uma coisa com a qual eu concordo. O problema ambiental do Brasil é saneamento. E nós estamos numa guerra por conta de Código Florestal. Não menos importante. Porém, o foco precisa ser colocado onde estão as prioridades. É isso que a gente está procurando fazer. Ocupação e conservação. Eu tenho casos muito curiosos. Eu advogo nessa área ambiental e eu tenho casos do INCRA, assim, de 2009, que ingressou com ação judicial contra proprietários que não desmataram 50% de suas áreas, portanto, as áreas são improdutivas e têm que ser desapropriadas. Será que um dia ele conversou com o IBAMA? Será que um dia ele tentou pedir um licenciamento de corte para o IBAMA? Eles falam em índice de produtividade. Como é que a gente vai trabalhar em cima de índice de produtividade se nós não podemos tirar uma árvore porque Lei da Mata Atlântica, APP, Reserva Legal, Código Florestal, protegem a nossa vegetação? Não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou se isso é ruim. O que precisa ver é um consenso de para onde vamos. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum e a insegurança jurídica do administrado vai levar ao que está acontecendo agora. Êxodo rural, falta de investimento estrangeiro no país, que quem é que vai colocar aqui o seu capital se de repente investe em alguma coisa que amanhã, por causa da visita de uma instituição nem oficial, pode ser embargado, pode ir para o Fantástico como degradador. Eu tenho casos e exemplos nesse sentido. Então, ou se conversa qual é a meta, ou não se faz nem política de desenvolvimento, nem política de proteção. A política de mudanças climáticas colocada, tão festejada aqui nessa casa, inclusive, ultimamente, não conversou com a nossa diretriz de matriz energética. Porque no PAC está previsto grandes hidrelétricas, termoelétricas, energia nuclear. Ninguém falou em energia eólica, ninguém falou em energia solar. Aonde está a coesão? Para onde o país quer ir? Eu acho que, no meu ponto de vista, o problema do município, que está lá na pontinha, é exatamente identificar qual é o objetivo da política nacional. Como falei já do índice de produtividade, então precisa se conversar. Tem se falado muito em desmatamento zero. O Serviço Florestal Brasileiro diz que nós precisamos, para ter um país sustentável, que repor 50 milhões de hectares de florestas no Brasil. Só que esse quadro é do IBGE, do censo do IBGE de 2010. Nós vemos um crescimento ali na região norte de 22,28%, o maior de todas as regiões do país, na região norte, na Amazônia. E o que vai fazer com esse povo que está lá? Nós vamos fazer desmatamento zero, sim, ótimo. Então, vamos supor, hipoteticamente, que seja a política desenvolvimentista do país valorizar a biodiversidade, valorizar cidades sustentáveis, a energia renovável e realmente ter um país de acordo com o novo contexto socioambiental.
Estamos falando em política de pagamento por serviços ambientais, mas qual é a premissa dessa política? Quem produz, paga para quem não produz. Cadê o investimento do Estado? Onde está presente o poder público nessa nova política? Na hora de pôr a mão no bolso, a gente vê o Estado fugir. Não existe política de investimento em meio ambiente. E quando um prefeito tenta fazer uma cidade verde, como fez Lucas do Rio Verde, como existem tantas outras sendo implementadas, ele esbarra exatamente nisso. Eu não tenho recursos, se eu não tenho indústria, se eu não tenho uma economia baseada no modelo antigo, no modelo degradador, eu não consigo sustentar esse município. E o que é que o governo federal está fazendo para mudar isso? Não estou falando deste governo federal e nem do governo federal anterior, estou falando da mentalidade de um país que precisa se basear num novo modelo de desenvolvimento. E que quem acaba pagando a conta geralmente é o administrador municipal que sente esse problema lá com o desemprego, com a marginalização. São os seus administrados que são assaltados, são os seus administrados que não têm escola, que não têm creche, e ele precisa, forçosamente, se basear no modelo de desenvolvimento antigo. O que acontece, além disso? Uma antipolítica ambiental. A Lei de Unidades de Conservação, na minha opinião, é uma das melhores leis que nós temos no país. Vamos criar unidades de conservação, parques, reservas, estações ecológicas, aonde nós identificarmos itens importantes, relevantes ambientalmente para proteger. Só que o que está acontecendo? O PAC previu o asfaltamento da Cuiabá-Santarém, da BR-163. Vamos integrar o norte, vamos ajudar o escoamento de produção, vamos fazer com que aquele povo tenha uma melhor qualidade de vida. Qual foi a primeira iniciativa do Ministério do Meio Ambiente quando viu isso? Encher de unidades de conservação ali em volta, criar parque, criar reserva biológica, para conter o desenvolvimento, para conter a fronteira agrícola, numa crassa e clara disfunção, num claro desvio da finalidade de uma unidade de conservação, que é proteger o meio ambiente ecologicamente relevante. Então, nós estamos tendo que fazer ginástica e desviar a finalidade de instrumentos bons, fazendo coisas que não são corretas, porque aí criam essas unidades de conservação, fazem o decreto. Hoje nós temos 77 milhões de hectares de unidades de conservação no país, menos de 10% dos proprietários atingidos foram indenizados, e eles estão lá soltos num limbo jurídico. Eles não conseguem ter licenciamento para nada, eles não conseguem ter financiamento para os seus projetos, e as unidades de conservação estão criadas, teoricamente, no papel, para conter esse desenvolvimento desenfreado. Para o município, ele precisa antes, para o prefeito começar a fazer o planejamento da cidade, ele tem que olhar a Constituição Federal, o Código Florestal, política de parcelamento do solo urbano, e apenas um detalhe: o Código Florestal diz que na margem dos rios deve-se deixar no mínimo 30 metros de mata ciliar. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano diz que na margem dos rios pode-se deixar dentro das cidades 15 metros. Desculpa, promotor, o Ministério Público vai em cima dos prefeitos sempre. Qual que é o certo? O que eu faço? O prefeito quer fazer direito. Só que ele está lá para gerir uma grande casa, que é a cidade, e geralmente com uma região metropolitana grudada nela. Como é que ele vai fazer isso? Lei da Mata Atlântica, que atinge grande parte do país, a Mata Atlântica, e quando ela está em estágio médio avançado de regeneração, é proibida a intervenção. O Estatuto das Cidades, que veio para tentar melhorar isso, mas é muito programático e pouco prático. Se ele fosse colocado na prática, ele seria excelente, mas ele ainda é programático. Há algumas resoluções do CONAMA, isso tudo é federal. Se formos pela hierarquia das leis, primeiro o prefeito tem que ver tudo isso. Aí vem a lei orgânica do município e o plano diretor lá embaixo, o que sobrar para ele conseguir regulamentar. Como é que ele vai gerir a casa dele? Como é que vocês vão cuidar da casa de vocês, se para mudar um sofá de lugar vocês têm que pedir autorização para o Estado e para a União? É impossível, é muito mais dinâmico o que acontece dentro de casa do que o que acontece na burocracia fora de casa. É preciso, para que o município atenda a essa exigência mundial de se desenvolver de uma forma mais sustentável,
que se deem autonomia aos municípios. Sem o medo dessa pressão econômica que vai acontecer. Vai ter Conselho de Meio Ambiente, vai ter Secretaria de Meio Ambiente, vai ter ONG, vai ter um monte de coisa para controlar isso. Tem Ministério Público. Precisa acabar com essa centralização monárquica que existe na legislação ambiental.